Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. Meus queridos, e hoje eu quero falar com você acerca do chamado de Deus na vida do homem, na vida da mulher. E por que eu quero tratar esse tema com você? Porque nos dias de hoje, parece que o chamado de Deus na vida do homem, na vida da mulher, é para que todos os problemas da vida dessa pessoa venha ser sanado, venha ser totalmente resolvidos. Parece que quando a pessoa é chamada por Jesus Cristo, parece que a vida dela agora ela já não mais terá problema, ela já não mais terá dificuldades, o seu casamento já não terá nenhum tipo de dificuldade, a sua vida financeira também você já não mais terá nenhum tipo de dificuldade. Essa pessoa, quando aceita Jesus, ele já não mais terá nenhum tipo de problema de saúde, ou seja, ele já não mais adoece, essa pessoa já não vai ter mais problema com o trabalho, essa pessoa já não mais vai ter nenhum tipo de problema na vida a partir do momento que ele aceita o chamado de Deus na vida dele. Pois bem, de acordo com a palavra de Deus, não é isso que nós vamos ver. De acordo com a palavra de Deus, ao contrário, o homem e a mulher, a partir do momento que ele aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a partir do momento que ele aceita o Evangelho de Cristo na vida dele, provavelmente ele terá ainda mais dificuldades. Ele terá grandes provações. Ele terá momentos de muitas dificuldades na vida dele. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, por exemplo, quando ele começa a sua jornada, e alguns dizem que seguirá o Senhor Jesus, e ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você já pensou uma mensagem dessa nos dias de hoje? Você já pensou o chamado sendo introduzido na vida das pessoas no dia de hoje dessa forma, dessa maneira? Mas não, nos dias de hoje, o chamado é Jesus te ama, o chamado é Jesus ele é capaz de resolver esse problema, o chamado é Jesus vai resolver a situação de dificuldade a qual você está passando. Verdade é que Jesus é o Deus Todo-Poderoso e ele pode fazer tudo. Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pensamos, imaginamos. Isso é fato. Mas, na verdade, no dia de hoje eu quero falar com você acerca do chamado de um homem chamado Saulo. Nós sabemos, a Bíblia vai nos relatar que Saulo, quando ele tem um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, Saulo ele está indo ali para Damasco porque ele recebe autorização, ele recebe carta de autorização para assim ir até onde está sendo anunciado o nome de Cristo, onde está sendo pregado o Evangelho, e ele é um perseguidor da Igreja de Cristo e de Jesus Cristo. Nós sabemos que Paulo ou Saulo, ele era um homem como fariseu, ele era um homem fiel à sua religião, ele era um homem fiel a Deus, mas como diz a palavra de Deus, ele tinha zelo de Deus, mas não com entendimento. E agora ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que Saulo era um homem bem conceituado, era um homem bem preparado, era um fariseu bem preparado. Paulo ele cresceu aos pés de Gamaliel, portanto, era um homem bem instruído de acordo com a lei. E Saulo, agora ele vai, como já falei aqui, com cartas para perseguir, ou melhor, para continuar perseguindo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ele tem um encontro ali com Jesus naquele momento. E naquele momento, o qual ele tem o encontro com Jesus, ele está vindo e ele escuta, ele vê aquela grande luz e a voz pergunta
fala com ele, e ele, como diz assim, aqui Atos capítulo de número 9, o verso de número 4 diz assim, ó, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer. Olha só que diálogo aqui de Jesus com Saulo. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Olha, interessante que a palavra de Deus vai dizer que Saulo ele esteve 3 dias sem ver nada. Aí, Jesus, ele chama um homem chamado Ananias, chama Ananias e ordena que Ananias vá até a hospedaria onde Saulo se encontra, para que Ananias assim ore por Saulo. Mas quando Jesus chama Ananias, Ananias ele faz um questionamento. Nós vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus. O verso 11 diz assim, ó, então o Senhor ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Olha só que interessante. Saulo, ele estava orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha só, Ananias, quando ele recebe a missão de ir ali até aonde Saulo se encontra, ele faz esse questionamento. Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, neste momento, eu quero pedir que você preste bastante atenção, é no verso de número 16, que é onde nós iniciamos falando a respeito das dificuldades possíveis que pode acontecer na vida do homem, na vida da mulher que tem o chamado de Deus para a sua vida. Porque o chamado de Deus na vida do homem, na vida da mulher, o principal compromisso de Deus com o homem e com a mulher, quando ele os chama, é com a salvação da sua alma. É com a salvação da sua alma. E aqui, o verso 16, Deus, Jesus, nesse diálogo com Ananias, ele diz assim, ó, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Olha só. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Em outras traduções vai dizer que importa como ele vai padecer pelo Evangelho. Diferente, como iniciei aqui dizendo, diferente daquilo que muitos imaginam ou daquilo que muitos pensam, que a partir do momento que aceitamos a Jesus, é simplesmente dizer que todos os problemas cessaram. Não. Os problemas aqui nesse tempo presente, eles continuarão. Até mesmo porque não tem como a minha vida ser diferente se eu continuo fazendo as mesmas coisas. E tem muita gente que diz que
receberam o chamado de Cristo, estão no Evangelho, porém não existe mudanças na vida dessa pessoa. Não existe transformação na vida dessa pessoa. E o Evangelho, ele é transformação. O Evangelho é deixar o nosso eu. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é padecer pelo Senhor Jesus Cristo. Portanto, no dia de hoje, quem sabe eu estou falando com você que aceitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desde o dia que você aceitou, a tua vida teve uma transformação total. Parece que você vivia momentos maravilhosos, parece que você vivia em uma bonança total, e quando você aceitou Jesus, parece que teve uma guinada e tudo, parece que agora nada dá certo na tua vida. E quem sabe, pessoas te acusam, pessoas apontam para você, quem sabe pessoas dizem que a dificuldade, essas dificuldades, essa situação a qual você está passando, é porque você está em pecado, é porque você não tem feito como Deus quer, isso e aquilo outro, não. Acontece na minha e na sua vida dificuldades, perseguições, afrontas. Não é porque nós estejamos em desconformidade com a palavra de Deus, não. É porque a vida do homem, a vida da mulher que realmente aceita o Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vida do homem e da mulher que entendem o chamado de Deus, ele vai passar por essas situações. E quem sabe no dia de hoje, eu estou falando aqui com pessoas que já pensaram em desistir porque não estão suportando tamanhas dificuldades na sua vida a partir do momento que recebeu esse chamado de Jesus na sua vida. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você exatamente, você não desista desse chamado. Nós vamos ver, aprenda com o apóstolo Paulo, quantas não foram as dificuldades, quantas não foram as afrontas, quantas não foram os açoites que Paulo sofreu. Paulo teve que fugir sendo colocado em um cesto, e desceram por uma muralha, porque estavam tentando contra a vida de Paulo. Aqueles que outrora aplaudiam, aqueles que outrora davam cartas a Paulo para perseguir a igreja, agora estavam perseguindo o apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo passou de perseguidor a perseguido. Paulo é chamado de falso apóstolo. Paulo é acusado de que Deus não estava na vida dele. Tamanhas eram as dificuldades, eram as situações que Paulo passava. Mas em momento algum Paulo desistiu. E hoje nós temos aqui o apóstolo Paulo como exemplo, um exemplo de um grande homem de Deus, assim como outros que tem na palavra, tem na Bíblia Sagrada. E Paulo é um destaque na palavra de Deus exatamente por isso. E Paulo, a partir de agora, quando ele aceita o evangelho na sua vida e ele começa a pregar, de imediato as pessoas se assustam. Não era esse que perseguia os cristãos? Então, meu querido, minha querida, se a tua vida, a partir do momento que você aceitou esse chamado de Cristo e a tua vida deu uma guinada, a tua vida está com dificuldade, não se desespere, mantenha-se centrado no Evangelho. Não ache que é porque Deus esqueceu de você ou porque Deus não é contigo. É porque o Evangelho é isso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho é um Evangelho que fica marcas no homem e na mulher. Assim disse o apóstolo Paulo. Se você tem escutado até o dia de hoje um evangelho de muitas facilidades,
Um evangelho que, a partir do momento que você vem para ele, você não tem mais problema. Lamento informar, mas esse não é o evangelho qual o Senhor Jesus deixou. Não é o evangelho qual o Senhor Jesus Cristo pregou. Não é o evangelho qual os apóstolos, os pais da igreja pregaram. Porque o evangelho que eu vejo, o evangelho que eu tenho aprendido é esse evangelho, o evangelho de renúncia. O evangelho, como disse o apóstolo Paulo, que tudo que ele tinha no passado, ele considera como esterco. Porque para Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim tem que ser a minha vida, assim tem que ser também a sua vida. O nosso foco tem que estar em Cristo. Os nossos olhos, eles têm que estarem fitados no céu e não nas coisas aqui deste tempo presente. Como diz a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembrando que as demais coisas que o Senhor Jesus promete não são riquezas, mas é aquilo que eu e você temos necessidade. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus.